A paternidade responsável, ela é a maior missão que Deus ele poderia ter dado, confiado ao homem. É a missão mais árdua, mas é a missão mais nobre que Deus ele confia a nós homens. A missão de serem pais. Ser pai é uma bênção. Ser pai é um desafio. E ser pai é uma missão que Deus ele confia a todos os homens. E eu estou falando aqui da paternidade responsável, porque um pai que cria um filho irresponsavelmente, sem qualquer compromisso de cuidar dele, sem qualquer compromisso de formá-lo, sem qualquer compromisso de educá-lo, de discipliná-lo, de admoestá-lo no Senhor, é um homem irresponsável. É fácil gerar. Todo homem pode gerar um filho. Mas não é fácil você ser um pai. Gerar um filho não quer dizer que um homem seja pai. Pai não é somente aquele que gera, mas é preciso ser responsável para gerar. Precisa ser responsável para criar os filhos. É muito fácil um homem, ele ser um homem muito bem sucedido fora dos portões de sua casa. É muito fácil um homem, ele ter sucesso, é muito fácil um homem, ele ter vitórias exponenciais fora de casa. Na área acadêmica, ganhando muito dinheiro na sua área profissional. Mas o sucesso dentro de casa, um homem que tem o sucesso dentro de casa, que tem com êxito, é muito mais difícil. Nós temos na história grandes homens que fizeram seus nomes notórios publicamente. Homens que se tornaram grandes, mas dentro de casa, uma vergonha. Homens que dentro de casa, eles tiveram derrotas amargas. Não sabendo amar a sua esposa, não sabendo amar e criar os seus filhos. Nós temos na Bíblia vários exemplos de grandes homens, que também fizeram seus nomes publicamente, homens que foram chamados de heróis, homens que foram grandes homens, como o rei Davi, como o rei Ezequias, como o próprio profeta Eli, que publicamente eram homens extraordinários, mas foram péssimos pais dentro de sua casa. A Bíblia ela não nos esconde isso, meus irmãos e irmãs. A Bíblia ela não coloca debaixo do tapete as derrotas que esses grandes homens tiveram dentro de suas casas. E Paulo ele escreve aqui em Efésios direcionando as palavras para os filhos e para os pais. E eu quero que você entenda que quando nós olhamos para os escritos de Paulo no primeiro século, para os dias atuais, existem dois grandes extremos. Nos dias de Paulo, no primeiro século, Paulo ele escreve para um período onde em Roma existia o pátria potestas, que eram os filhos que eram tidos como propriedade dos seus pais. Os pais eles podiam escravizar os seus filhos, os pais eles podiam vender os seus filhos, eles podiam tirar a vida dos seus filhos. Este é o século, é o momento que Paulo ele está vivendo quando ele escreve essa carta. E por que há dois extremos, pastor? Porque quando nós olhamos para o primeiro século, nós encontramos uma época onde em Roma os pais podiam matar os seus filhos, escravizar os seus filhos, tirar todas as suas posses dos seus filhos. Mas quando nós olhamos para o extremo de hoje em dia, nós vemos que os pais, eles perderam a autoridade sobre os seus filhos. Eu oro no nome de Jesus que eu não esteja falando para esses pais nessa noite. Mas no século que nós vivemos, pais têm perdido a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Parece que as crianças, elas que dominam em casa. Parece que são as crianças que ditam as regras. E se os pais não derem aos filhos o que eles querem, há uma enorme confusão dentro de casa.
Na minha casa em particular, os meus filhos, eles são regrados. Há quem concorde, quem não concorde, tudo bem, é na minha casa. Eles têm o direito a 2 horas por semana a mexer no celular. O Benjamin um dia ele disse assim para mim: quando eu for pai, eu não vou ser um pai ruim como você. Eu vou deixar o meu filho mexer no celular todas as horas que ele quiser. Eu olhei para ele e dei risada, é uma criança, eu ia falar o quê? Um dia ele vai ser pai e ele vai entender. E tem regras. Se por ele mexer no celular toda hora. Se você perguntar para uma criança, você prefere celular ou comida? Ele vai falar, eu quero estar diante das telas. Infelizmente, muitas casas vivem esse dilema, aonde crianças estão ditando as regras. Nós vivemos em uma época que os pais, e eu me refiro aos pais, os homens, eles transferiram a autoridade de criar os seus filhos para suas esposas. Muitos pais, eles transferem a autoridade de educar e ensinar os filhos para a esposa. Outros pais direcionam o cuidado dos filhos para as avós, para a igreja, para a escola. São pais sem autoridades. Pais que dizem assim, não, quem tem que trocar a criança é minha esposa. Eu lembro de um lugar que eu trabalhava, e o meu patrão na época, ele falou assim uma vez para mim, você que limpa a Laura, apesar que eu vivi numa época assim, que quando as pessoas viam que eu trocava a Laura, até mesmo o pessoal da igreja, eles ficavam assustados. Eu lembro de uma jovem, quando a gente saiu do culto da juventude, nós estávamos em casa, e eu lembro que a Laura tinha feito o número 2, a Gabriela falou assim, vai lá e troca. Eu fui lá trocar. Aí veio uma moça da igreja escandalizada falando, Gabi, o Lucas está trocando a Laura. Porque ela nunca tinha visto isso, um exemplo dentro de casa. E nós estamos em uma geração que os pais, volta a dizer sobre esse patrão, ele falava assim, homem não tem que trocar os filhos, é responsabilidade da esposa. Mas foi o que ele viveu dentro de casa. Os pais, eles têm a obrigação de educar os seus filhos. Paulo, ele está nos exortando no versículo de número 4, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação no Senhor. É o dever também do pai, educar e criar os seus filhos. E eu quero chamar a atenção sua, meu irmão e minha irmã, para as palavras de Paulo, no versículo 1 e no versículo de número 4. No verso de número 1, Paulo ele diz, para os filhos honrar, respeitar, obedecer os seus pais. Os pais que Paulo ele está falando no verso de número 1, é pai e mãe. A direção de Deus, o direcionamento de Deus para os filhos é, filhos, obedeçam a pai e mãe, honre a pai e mãe. Mas no verso de número 4, nós vemos que Paulo ele está dizendo, e vocês, pais, o termo que Paulo ele está usando é o termo para o homem, é exclusivo para o homem. Paulo ele está direcionando o verso de número 4 para os homens. Ele está dizendo, essa tarefa é exclusiva de você, pai, ensine, crie na disciplina e na admoestação no Senhor. Muito embora as mães sejam as pedagogas, as instrutoras, as formadoras de personalidade do bebê, Deus ele confiou ao homem a responsabilidade. Ele confiou a você, marido, a responsabilidade. Ele confiou a você, homem, um ônus na formação do seu filho. Pai não é aquele que gera. Afinal de contas, alguns homens, eles não podem gerar filhos. Mas pai é aquele que decide amar, é aquele que decide dar destino ao seu filho. Porque muito embora alguns homens não tenham como ter filhos, tirando do seu próprio corpo, e gerar o filho no ventre das suas mães, das suas esposas, há homens que são pais por adoção.
Alguns filhos, eles vêm sem planejamento. Muitos casais, eles planejam, eles têm a sua vida muito bem organizada e conseguem planejar os seus filhos. Eu e a Gabriela éramos muitos novos, nós não planejamos a Laura e muito menos o Benjamin, mas eles vieram. Eu não estava organizado financeiramente, eu não estava preparado, eu e a Gabriela, a gente não tinha subsídios, mas a Laura veio. E nós decidimos criar a nossa filha, nós decidimos cuidar, nós decidimos ser pais exemplares para ela. Porém, isso não acontece quando o filho é adotado, quando ele é adotivo. Nenhum homem ou uma mulher, eles adotam sem planejamento algum. Para a adoção, há um planejamento. E o certo de entender é que mesmo que não tenha sido gerado, mas que seja por adoção, ele de fato é filho. Com todos os direitos plenos, é filho. Pai não é aquele que gera, pai é aquele que forma, pai é aquele que ensina, pai é aquele que prepara a vida do filho, pai é aquele que dá destino e propósito para os seus filhos. E pai também é o provedor. A Bíblia diz que os pais têm tesouro sobre a vida dos seus filhos. Mas tem pais que decidiram abandonar os seus filhos. Teve pais que decidiram gerar, mas não assumir os compromissos de cuidar. Irresponsáveis. Eu ouvi uma vez de um pastor que o pai, ele precisa ajudar na vida do seu filho. Mesmo o seu filho adulto, se o filho precisar, os pais, eles precisam ajudar. Porque a herança, depois que morre para os filhos, é direito do filho. Mas enquanto é vida, se o pai ele pode, ele deve ajudar os seus filhos. Não estou dizendo que você que é pai, ou que você que sonha em ser pai, precisa dar tudo de mão beijada para os seus filhos. Não estou dizendo que os filhos, eles não precisam saber o que é ralar, o que é trabalhar, o que é valorizar o dinheiro. Não é isso. Mas o que eu estou falando é na base do que Paulo ele está dizendo para nós homens. Nós precisamos exortar e criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestar os nossos filhos é um ato de profundo amor e responsabilidade sobre a vida deles. Paulo, ele admoestava os da igreja na fé, e assim como Paulo, ele admoestava, ele exortava, ele ensinava, eu e você precisamos também a ensinar e admoestar os nossos filhos, com base na palavra do Senhor, com base no caminho da verdade. Admoestar não é somente corrigir, mas também é ensinar os nossos filhos a viverem uma vida reta diante de Deus. Admoestar é você ensinar o seu filho em uma vida que ele honre a Deus em tudo que ele faça. E é um desafio para nós homens, nessa noite. Você que é pai e você que ainda não é pai. Porque para que nós possamos admoestar os nossos filhos com eficácia, eu e você precisamos estar possuídos de bondade, nós precisamos estar possuídos, cheios da bondade e do conhecimento da palavra de Deus. Olha o que Paulo, ele vai nos dizer no capítulo 15, verso 14 de Romanos. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Você que é pai, você que é homem, você que é esposo, você que ainda é solteiro, você precisa ter bondade e você precisa ser cheio da palavra do Senhor. Porque admoestar, isso significa que os nossos corações, ele precisa estar fundamentado na palavra do Senhor. Nós precisamos admoestar os nossos filhos no Senhor. Nós precisamos refletir o amor de Jesus na vida dos nossos filhos. É necessário nós entendermos a importância de os nossos filhos entender quem é Jesus, que Jesus ele está pronto para salvar a vida dos nossos filhos. Assim como Jesus, ele olhou com amor e misericórdia para os pecadores, eu e você, Pai, precisamos também da mesma forma orientar os nossos filhos com amor e misericórdia, mesmo nos momentos
que eles fazem a gente perder a cabeça. Porque se tem alguém na nossa casa que faz a gente perder as nossas cabeças, não é a nossa esposa, é os nossos filhos. Porque eles são mini-eus. Eu achei que eu já era um mini-eu, mas eu descobri que os meus filhos também são mini-eus. Às vezes eu vejo que a Laura ela tem muita personalidade igual a minha, e às vezes é muito difícil lidar com a Laura, porque parece que eu estou lidando comigo mesmo. E na minha formação, Deus ele foi me forjando, e foi difícil ali, porque eu sei como eu sou, então eu tento ser a pessoa mais organizada. Muitos sempre diziam assim, o Lucas ele tem mania por limpeza. Não é, porque eu sou muito bagunçado, então eu preciso ser muito mais organizado. Porque se eu deixar a bagunça, ela fala mais alto. Então, a Gabriela sabe, eu não consigo fazer nada se as coisas estiverem fora do lugar. Porque a minha cabeça, ela já tem muita coisa fora do lugar. Então, se o meu ambiente ao meu redor estiver muito bagunçado, eu também não dou conta. Então, eu preciso organizar. E às vezes é uma crise para quem mora comigo. Mas o nosso objetivo é produzir na vida dos nossos filhos, a conduzi-los à verdade. E o amor que Cristo, ele demonstrou por nós. O nosso amor para com nossos filhos é o reflexo do amor de Deus para conosco. Agostinho de Hipona, ele disse que um pai, ele deve se preparar para educar os seus filhos 20 anos antes dos filhos nascerem. Ou seja, nós precisamos levar uma vida, nós precisamos dar início ao processo de educação dos nossos filhos, muito tempo antes deles nascerem. Paulo ele é claro quando ele diz, pais, não provoqueis os seus filhos a ira. Um pai ele pode provocar ira no seu filho de várias formas. Uma delas é quando o pai ele não é coerente com as suas palavras. Uma delas é quando o pai ele não é coerente porque ele exige uma postura do filho que nem mesmo ele tem. Uma outra forma que os pais eles provocam ira nos seus filhos é quando pais eles dizem assim para os seus filhos: faz o que eu estou mandando, mas não faça o que eu faço. Aí a criança ela olha e ela fala, ele está falando para eu fazer uma coisa que eu não sei, que ele está fazendo. Aí o exemplo mais eficaz que uma criança tem projetado na frente dele é o pai, e o pai ele está falando, eu faço isso, mas não é para você fazer. Eu cresci num lar cristão. Eu vou falar isso com todo respeito, porque meu pai está aqui. Mas meu pai era um cristão que bebia. E ele falava para nós, se você beber bebida alcoólica, você vai apanhar. Mas ele bebia. Claro que você pode virar refém, ou você pode ser vitorioso. Eu olhei o exemplo do meu pai no momento, e eu disse, eu não quero ser um cristão assim. Hoje meu pai é um cristão totalmente restaurado, Deus mudou, Deus transformou. Meu pai é uma bênção no nome de Jesus. Mas muitas vezes nós olhamos os exemplos dos nossos pais, e nós, projetados no futuro, nós falamos assim, eu sou assim porque eu vi meu pai sendo. Nós nascemos com escolhas. Eu olhei, eu observei tudo de bom que meu pai fazia. E eu tento projetar isso. E todas as coisas de ruim que eu vi meu pai fazendo, eu disse, eu não quero fazer. E algumas coisas, algumas características, elas são impregnadas em nós, dos nossos pais. Nós carregamos conosco algumas características. E foram muito difíceis eu vencer alguma delas, dentro da minha casa. Outras formas que pais, eles provocam ira nos seus filhos, é quando as normas, elas não são claras. É quando nós não deixamos claro o que pode e o que não pode. O que é direito e o que é responsabilidade. Tem que ter clareza com os filhos. Nós não podemos ser injustos com nossos filhos, porque quando nós somos injustos, nós causamos ira neles. Quem tem mais de um filho sabe. Nós precisamos ter atenção para não favorecer um e desmerecer o outro.
O problema é que muitas vezes nós exigimos de um a mesma produtividade que o outro dá, quando nós precisamos entender que cada um é um, não são clones. O Benjamim, ele é o oposto da Laura. Eu não posso cobrar do Benjamim o mesmo que eu cobro da Laura. Eu não posso favorecer a Laura em cima do Benjamim. Não pode existir na família favoritismos. Cansei de ouvir filhos me procurarem falar assim, porque eu cresci num ambiente onde meu pai, ele amava mais o meu irmão do que eu. Infelizmente é uma realidade muito normal nos nossos dias. Estou caminhando para o fim. Criar filhos não é fácil. Quem é pai e mãe sabe. Meus irmãos, eu estou falando isso com muito zelo, a partir daquilo que Deus ele inspira o meu coração a dizer. Mas existem muitos pais hoje, que são homens adultos, somente na idade cronológica. Há muitos homens de 30 anos que parecem adolescentes. Há muitos pais que querem ser amigos dos seus filhos e não sabem o que é disciplina. Não sabem o que é respeito e autoridade. E alguns pais que compensam a ausência, a falta de atenção com presentes. Enchem os filhos de presentes, mas não têm atenção. Querem agradar o filho para ficar bem na foto. Porque o pai que é ausente, ele sabe que ele é ausente. O pai que não dá atenção, ele sabe que não dá atenção. Sabe por quê? Porque eu tive que observar em mim todas as vezes que os meus filhos me procuraram e eu não dei atenção. Um pai sabe quando ele não é ausente. E muitas vezes a gente quer preencher o filho com várias outras coisas. É com dinheiro, é com presentes, é nas telas. Eu assumo, eu coloquei essas regras, porque muitas vezes eu estava ocupado, ou preparando as coisas da igreja, ou atendendo alguém, eu estava com a vida muito ocupada, e as telas eram o jeito mais fácil de eu manter os meus filhos quietos. Criar filhos na disciplina e na demonstração do Senhor requer limites, e esses limites eles precisam ser claros e definidos. Nós precisamos aprender a criar filhos emocionalmente saudáveis, e esse é o nosso maior desafio. Essa é a maior responsabilidade que nós temos hoje. Eu ouvi uma frase de um pastor que me marcou: a infância é o solo no qual nós andaremos pelo resto das nossas vidas. Ou seja, meu irmão, a maneira que eu e você fomos criados na casa dos nossos pais, vai refletir a vida inteira o nosso comportamento emocional na nossa vida adulta. Por isso que eu e você que é pai, precisamos ter a responsabilidade de criar os nossos filhos de forma emocionalmente saudável. Dar atenção, dar amor, ensinar, admoestar, disciplinar. Tem que ter regras. A Laura é uma vida para fazer as coisas. Ela sabe que antes de tudo ela precisa seguir algumas normas, uma delas ela é a Bíblia. Uma vez a Laura disse assim para mim, uma vez não, essa semana: mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Mas quem disse que ler a Bíblia é só quando eu tenho vontade? Quem disse que eu oro só quando eu tenho vontade? Leitura bíblica, jejum, oração, é disciplina. Falei para ela essa semana, falei: Laura, se eu deixar, você... Agora ela está na onda de assistir X-Men. E ela quer assistir toda hora X-Men. Eu falei: Laura, você pode assistir, mas quando Jesus ele voltar, ele vai estar mais interessado no que você aprendeu na palavra dele, no relacionamento que você teve com ele, do que com esses heróis, porque esses heróis eles não vão para o céu. Aí o Benjamim olhou: o Wolverine não vai para o céu, pai? Não, porque ele não existe, Benjamim, mas Jesus existe, e esse voltará para nos buscar. Amém? Esse existe. Foi um terror para ele, ele ficou abismado.
Queridos, nós precisamos trabalhar na identidade dos nossos filhos, é fundamental isso para nós. Nós precisamos trabalhar na questão de rejeição, porque muitas vezes nossos filhos eles crescem como rejeitados, e nós somos chamados para criar os nossos filhos como um campeão na vida. Você foi chamado para não falar palavras torpes para os seus filhos, você não foi chamado para falar que seu filho ele não presta, e talvez eu estou diante de alguém aqui que ouviu isso do pai, porque tem aqueles que o pai abandonou, mas teve aqueles que o pai prestou, ainda a registrar, ficar e ainda amaldiçoar o filho. Quando Jesus ele é batizado, e Marcos ele relata isso no capítulo de número 1, versos 10 a 11, quando Jesus ele é batizado, ele sai das águas, a voz do Senhor que é ouvida, o Espírito do Senhor se manifesta como pomba, e a voz do Senhor é clara quando diz: este é o meu Filho amado. Jesus, ele tinha total consciência que ele tinha um pai que o amava. Mas a pergunta para mim e para você nessa noite é: será que o seu filho já escutou isso de você? Filho, você é o meu Filho amado. Porque é tão difícil numa época como essa, nós dizermos que nós amamos as pessoas. Pastor, mas eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Mas a Bíblia diz que há um pai que deu o seu filho. A Bíblia diz que um pai amou tanto a sua vida, que enviou o seu filho e não poupou a vida dele, por amor de você, por amor a você. Os nossos filhos, eles precisam saber que eles são amados. As emoções, elas não devem ser negligenciadas, elas não podem ser reprimidas, elas não podem ser ignoradas. Nós somos feitos de carne, alma e espírito, e a nossa alma, ela tem sede das nossas emoções. Quais são as emoções que nós estamos alimentando na vida dos nossos filhos? É de raiva, é de falta de atenção, é de não ter uma palavra eu te amo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter controle emocional. Pastor, mas eu não tenho controle emocional. Mas você é adulto, você pode procurar ajuda. Há pais que descobrem certas doenças nos filhos, e pais também são diagnosticados, eles descobrem que eles têm a mesma coisa, e eles são tratados, e a vida muda. Você precisa criar um ambiente na sua casa que encoraje o seu filho, que seja um ambiente emocionalmente saudável para o seu filho. Isso significa valorizar o seu filho, valorizar o ambiente, valorizar o espaço que Deus ele está permitindo você ter. Quando um filho erra, como é que nós estamos corrigindo os nossos filhos? A Pamela estava em casa. A Pamela está aqui? Ali. A Pamela me filmou hoje, ela perguntando se ia ter cajadada. Aí eu brinquei que era nos pais. Mas a maior é em mim, porque quantas vezes os meus filhos quebrou alguma coisa e eu gritei com eles. Porque nessa complexidade de querer deixar tudo organizado, quantas vezes quebrou alguma coisa e eu perdi a cabeça com eles. E Deus ele tem trabalhado isso, e por ver a reação deles. Uma vez o Benjamin, ele quebrou 6 pratos de uma vez. E o medo dele me tirou a paz. Porque quando os 6 pratos caiu, ele teve um medo como se eu fosse o pior monstro do mundo. E eu falei para mim mesmo, não é esse pai que eu quero que meu filho lembre que eu fui. Eu quero ser um pai que Deus ele deseja que eu seja. Pratos, compramos outros. Teve uma semana lá em casa que toda vez que eles iam guardar alguma coisa, eles quebravam. A Laura ia lavar a louça, quebrava um prato. E a minha preocupação maior é, vocês estão descalços, não se mexam. É transferir eles de um lugar para o outro e limpar.
pratos se vão. A juventude foi em casa esses dias. Eu falei, gente, eu tinha 20 copos, agora eu tenho 6. E eu não vou comprar mais copos, então a gente vai ter que dividir esses copos, né? O Bruno ali, ele tomou 2 litros de Coca zero ali no bico. Nós precisamos estar disponíveis para os nossos filhos. A nossa casa, ela precisa ser um ambiente saudável. Como que é o ambiente da sua casa? É um ambiente de confronto? Eu gostaria que o louvor já subisse aqui no altar. Será que o ambiente da sua casa é um ambiente de medo? Será que você tem dado atenção para os seus filhos? Eu ouvi uma vez a história de um empresário, que ele estava numa grande reunião, e era muito importante essa reunião, e a filha dele aparece, e ele interrompe aquela reunião, para ouvir o que a sua filha estava falando. Os nossos filhos, eles valem muito mais do que uma reunião de trabalho. E eu sei que tem coisas que não dá, as crianças, e eu tenho combinado com as crianças quando eu estou atendendo alguém. Mas tem horas que nós precisamos parar o que a gente está fazendo, para ouvir os nossos filhos. Para entrarmos no mundo dos nossos filhos. Para entendermos como que funciona a cabeça dos nossos filhos. Paulo, ele também fala para os filhos, e eu quero me dirigir aos filhos agora, para encerrarmos. O apóstolo, ele fala, filhos, obedeçam seus pais, porque isso é justo. Obedeçam no Senhor. Obedecer pai e mãe é fundamental para ter harmonia dentro de casa. Honrar pai e mãe é muito mais do que você também só obedecer, mas é você honrar os seus pais, mesmo na velhice. Pegar tudo aquilo que os seus pais ensinaram, instruíram, e aplicar na vida, mesmo na velhice deles. Se nós queremos ter uma nação próspera, nós precisamos de lares muito mais bem estruturados. Nós vivemos em uma geração onde a nossa sociedade está muito violenta. É um reflexo do que as crianças têm aprendido nos nossos lares. Meu irmão e minha irmã, como está o clima na sua casa? Como está a relação sua com seus filhos? Sejam pequenos, sejam adultos. Filhos, como está a sua relação com seus pais? Como você tem tratado seus pais? Pais, como vocês relacionam com seus filhos? Qual foi a última vez que vocês sentaram-se à mesa e conversaram e bateram um papo? Qual foi a última vez que seu pai te deu um conselho? Eu, por falta de pedir conselho para o meu pai, a minha primeira moto eu perdi. Por falta de conselhos. A mesa é um dos lugares mais importantes que nós temos na nossa casa, porque é ali que nós partilhamos a vida um do outro. Pai, você precisa investir mais tempo na vida com seus filhos. Filhos, eles não se perdem na rua, casamentos, eles não acabam fora de casa. Os nossos maiores valores nós perdemos dentro da nossa casa. E a maior dor que nós levamos para a vida não é a dor da perda, mas é do ressentimento, é do remorso. A prova disso é que os mortos recebem muito mais flores do que os vivos. Os mortos recebem muito mais elogios do que os vivos. O problema é que nós sempre queremos deixar para depois. Eu vou brincar com meu filho depois. Eu vou ligar depois. Eu vou falar eu te amo depois. Eu estou ocupado, eu estou trabalhando. Eu tenho que entregar esse trabalho, esse projeto amanhã. Meu Deus, eu não posso fazer isso agora, não dá tempo. Eu me lembro quando eu estava no meu primeiro ministério em Bilac. Nós fomos fazer um evangelismo no cemitério no dia 2 de novembro. E eu lembro que eu fui ajudar um senhor com quase 75 anos de idade, e ele tinha 40 velas, e ele falou assim: você poderia acender essas velas? Eu acendi aquelas velas, mesmo não acreditando, e eu disse para ele: Jesus é a luz do mundo, seu filho não precisa disso. Mas ele foi conversar comigo, foi a oportunidade que eu dei para ele conversar comigo, e ele falou assim: o meu filho, ele morreu com 17 anos. Eu falei: você teve boas lembranças? Ele falou assim:
eu tive lembranças, mas não eram lembranças boas. Porque eu cansei de ver meu filho chegar para mim e falar assim: pai, eu te amo. E eu sempre ignoraram porque eu estava ocupado. Ele falou assim: filho, o que eu carrego hoje é remorso. Todos os anos eu venho aqui colocar as velas, mas nenhuma delas pode dizer eu te amo para o meu filho. É isso o que eu posso fazer para o meu filho hoje, acender uma vela para ele. Mas quem dera eu poderia pegá-lo no colo mais uma vez e dizer: filho, eu te amo. Pai, não deixe para depois de brincar com seus filhos. O seu trabalho pode esperar. O jogo de futebol pode esperar, o videogame pode esperar, tudo pode esperar, mas o seu filho um dia vai crescer, ou um dia o seu filho será recolhido de você. Não deixe para amanhã, pai. Está na hora de nós, pais dessa geração, revertermos a crise familiar. Como que nós fazemos isso, pastor? Priorizando a minha família. Eu vou falar isso com maior temor e amor por vocês, mas trabalho, igreja, ministério não é mais importante para mim do que a minha família. Porque se a minha família estiver doente, eu tiver que parar com tudo, eu paro. Porque ministério, Deus ele pode restaurar depois. Porque a igreja, eu posso estar em outra depois, mas esposa ele me deu uma só. E filhos é o que ele me deu. Então se um dia eu tiver que parar tudo para cuidar dos meus filhos, eu pararei. Porque os meus filhos são os bens mais importantes que Deus me deu. A sua família é o maior patrimônio que Deus, Ele te deu. A sua família é a maior riqueza que Deus te deu. A paternidade em Roma, o pai mais respeitado em Roma era o pai adotivo. Curiosamente, uma criança ela só se tornava filha legítima quando um homem, o pai, mesmo que era biológico, ele adotasse aquela criança. Então havia um rito em Roma, que a criança ela era colocada no chão, e se o pai quando entrasse, ele pegasse a sua filha no colo, o seu filho no colo, naquele momento a criança se tornava filho legítimo. Mas se o pai entrasse no ambiente, ele não pegasse aquela criança no colo, se outro adulto presente não pegasse aquela criança no colo, aquela criança ela estava submetida a viver como escravo a sua vida inteira. Naquele tempo, a criança ela se tornava filha quando o pai escolhia acolher. Não é à toa que Paulo ele vai dizer para nós em Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando Paulo ele escreve para Romanos, a carta aos Romanos, Paulo ele está afirmando que Deus, ele nos adotou como filhos. Quando Paulo ele diz assim, que nós somos adotados por Deus, Paulo ele está dizendo, Deus escolheu amar você. Paulo ele está dizendo, Ele escolheu te amar, Ele te ama. Eu não sei se o seu pai foi um bom homem, um mau homem, se ele foi um bom pai, se ele te abandonou, se ele falou eu te amo, se ele não falou, se ele te rejeitou, se as palavras foram amaldiçoadas sobre a sua vida. Eu não sei como foi a sua história. O que eu sei é que Deus, Ele me chamou hoje aqui para te dizer algo. Independente do seu pai terrestre, eu escolhi amar
você. Eu não sei quantos dias dos pais você passou vendo outras crianças serem amadas, serem pegas no colo, e você não recebeu um simplesmente eu te amo. Mas hoje Deus, Ele está falando a você: você é o meu, é a minha filho, filha amada. Deus escolheu te amar. Deus escolheu amar a mim e a você. Pais, eu quero encorajar você nessa noite. Encorajar a mesma coisa que Deus, Ele trabalhou ao meu coração, ao entender que a minha família é o meu maior ministério. Eu quero encorajar você, a você ser um pai corajoso, a você ser um pai responsável, em zelar pela educação do seu filho, em amar o seu filho, em cuidar do seu filho, em discipliná-lo e admoestá-lo no Senhor. Deuteronômio nos diz que todas as palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Pais, ensinem com persistência aos seus filhos. Converse sobre quando estiver sentado em casa, quando estiverem andando pelos caminhos, quando se deitar e quando se levantar. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você ore a Deus, eu quero que você apresente a sua vida a Deus. Você que é pai, eu não sei como você tem agido com seus filhos, mas eu quero desafiar você, pai, a não ser mais esse pai que você é, mas a você ser o pai que Deus quer que você seja. Talvez você ainda não é pai, eu quero que você também ore, se apresente a Deus, e neste momento diga assim: Deus, eu quero ser o pai que o Senhor deseja que eu seja na minha vida. Feche seus olhos.